a gente pode orar assim: Senhor, me dê espírito de sabedoria. Senhor, me dê espírito de conhecimento, me dê espírito de revelação, ilumine a minha mente para conhecer a Tua palavra, né? Ilumine, isso é oração. Assim nós pedimos esta oração que se cumpra na minha vida, que se cumpra na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs nesta manhã, em nome de Jesus. Gênesis, capítulo 50, versos 22 aos versos 26. A gente não vai entrar propriamente no capítulo 1 de Êxodo, mas a gente vai fazer uma ponte para Êxodos. E nessa virada de página dos últimos versos de Gênesis para Êxodo, essa simples viradinha de página, quanta história foi escrita, quanta história aconteceu. 400 anos, ou 430, depois a gente vai trabalhar aqui. Vira uma página, cronologicamente, mais de 400 anos. Então a gente vai pegar esse final de Gênesis para introduzir o que acontece, o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, para a gente entrar propriamente no livro de Êxodos. Então diz assim o verso 22 do capítulo 50 de Gênesis: José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles o embalsamaram no seu corpo e o puseram num caixão no Egito. E aí José vai esperar o dia que os seus ossos serão levados para a terra de Canaã, para a terra que mana leite e mel. Gostaria de fazer breves considerações nisso aqui, porque esse texto é muito significativo. Esse texto que conecta com Gênesis. E José está dizendo coisas aqui que vale a pena a gente perceber. Esse texto diz para mim que José estava conectado com os propósitos de Deus. Primeira verdade desta passagem. José estava conectado com os propósitos de Deus. Ele era bisneto de Abraão. Aquilo que Deus tinha falado com Abraão, lá em Gênesis 12. Abraão, compartilhou com Isaque. Isaque compartilhou com Jacó. E Jacó compartilhou com José. O bisneto de Abraão conhecia exatamente o propósito divino. Numa cultura oral que não tinha escrita, mas este homem, ele sabe exatamente a história da sua vida, porque ele estava conectado com o propósito de Deus. Isso é claro para José. Ele conhecia as promessas que Deus tinha feito a Abraão. Quantos anos? 100 anos? 120 anos? E José não conheceu o bisavô. E o bisavô morreu com 175 anos. Mas José
Ele conhecia a história. Ele sabia da história. E o mais importante, não era apenas conhecer a história e o propósito que Deus tinha feito com Abraão. Ele fazia parte desse propósito. Ele estava conectado com esse propósito. Não só o que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, que ele vai mencionar aqui. Mas ele tem consciência que ele é parte dessa história. Ele tem consciência que Deus está construindo uma história também a partir dele. Não é um acaso, não é um acidente. E eu fico pensando, e isso aqui eram algumas ideias, se os meus filhos vão seguir o propósito com o qual eu estou conectado. Se os meus netos vão seguir. Claro, a gente pode ensiná-los. Mas como seria diferente? Se os meus filhos, os meus netos, e os meus bisnetos, e os meus tataranetos estivessem também conectados com Deus. Se a minha fé é tão viva, que gerou mudança, que gerou conexão, que gerou compromisso com o que Deus estava fazendo. Com o que Deus estava fazendo. Por isso, é muito importante nós aprendermos isso. Deus estava trabalhando em tudo, e a gente sabe a história de José, eu não vou entrar aqui em detalhes. Quando no final ele vai dizer para os irmãos, vocês intentaram o mal, mas Deus transformou isso em bênção. Não é assim? A teologia de José, perfeita. Porque aquele era um momento para vingança, para mágoas, para retaliações. Mas por causa do propósito de Deus, com o qual ele conhece, com o qual ele está conectado, com o qual ele faz parte, ele não permite que sentimentos, que dores atrapalhem esse propósito. Ele perdoa os irmãos. Ele abençoa os irmãos. E isso faz toda a diferença. Então, nesse bojo aqui, é importante a gente saber pelo menos 3 coisas. Saber quem nós somos. Eu preciso saber quem eu sou. Dentro desse propósito de Deus. Eu preciso saber de onde eu vim. E eu preciso saber para onde eu vou. E José diz isso. Até os ossos, ele diz isso. Os meus ossos não vão ficar aqui. Quem eu sou dentro desse plano divino, desse macro? A minha vida pode parecer tão pequena e insignificante. Mas quando a gente tem essa dimensão, compreende isso, que a gente faz parte de um plano maior do que nós. E que não importa as coisas que acontecem na minha vida. Se eu estou conectado com o plano de Deus, de alguma maneira, Deus vai usar a minha vida para contribuir com esse propósito e com esse plano. Segunda coisa que eu passo rapidinho aqui nessa passagem de Gênesis. José sabia que o propósito de Deus é eterno. O propósito não morre com José. O propósito não vai morrer comigo. O propósito vai continuar. O plano de Deus vai continuar. A gente olha às vezes as questões culturais, sociais, do nosso país, do mundo. A gente pode ficar meio desesperançoso. Como vai ser? Mas a gente precisa desconstruir isso. Nós não só fazemos parte de uma história humana,
de um acontecimento humano, de um processo evolutivo, que no final vai dar em nada. Nós fazemos parte de um plano divino, ordenado, pensado, em cada detalhe. Por isso, quando a gente vai para a universidade, a gente não perde nossa fé, a gente não perde o nosso referencial, a gente não perde os nossos valores, nem a gente perde as nossas crenças. Ou em outra situação. Ou se a gente vai para uma empresa e a gente ganha milhões e milhões de dinheiro, a gente não compromete o que a gente crê, nem o que a gente acredita. Não. Porque essas coisas, elas vêm e elas vão. José era governador do Egito, e o poder, e o dinheiro, e o prestígio, e o status quo, e etc, etc, não alterou quem José é. Verdade? Porque José sabe quem ele é. Começou com meu bisavô, e de uma forma tão invisível, continua comigo, né? Saindo lá das terras de Canaã, dos pastoreios, Deus começou a me dar sonhos que eu não entendia. Eu não sabia dos sonhos. Mas ali Deus estava ainda imaturo. Mas Deus estava trabalhando. Até José chegar, ter a segunda maior autoridade no Egito. Não é? Sabia quem ele era. Então o propósito de Deus é eterno. E José, ele vai dizer algumas coisas aqui bem interessantes. E ele diz assim: eu vou morrer em breve. Já com quase 110 anos. Eu vou morrer em breve. Né? Mas ele diz aqui também: mas Deus certamente visitará vocês. Deus já tinha dito para Abraão, capítulo 15, que o povo de Deus, formado a partir de Abraão, seria escravo, seria atormentado. Deus não deu detalhes. E Deus até diz, estava ali no corredor, já conversando ali com o Lúcio, com Josias, a gente já começa ali a bater uns papos, e assim, e Deus só diz, vai ser 400 anos. Mas Deus não deu detalhes, nem disse aonde. Deus só disse, vai sofrer. Então José, ele diz aqui, eu vou morrer, mas Deus visitará vocês. A gente, às vezes, olha para a gente, sente tão pequeno, não é? Às vezes, numa situação qualquer da vida, sofre algum desencontro, alguma humilhação, alguma situação. Só lembra que Deus está vendo tudo isso. E essa convicção de que Deus me visita, Deus olha para mim, quando ele diz Deus visita, assim, Deus não esqueceu de vocês. Vocês vão partir aí para um período complicado. Mas Deus vai visitar vocês. Então, saber que cada detalhe da minha existência, do que foi no passado com o povo de Deus, e da minha existência agora, porque nós somos herdeiros disso. Nós somos o povo de Deus. Paulo fala que a igreja é o Israel espiritual. Ter essa compreensão, ter esse entendimento. Deus visita. Ou seja, Deus se lembra. Essas são palavras humanas. Não tem como pegar as palavras divinas e transformá-las. Então, essas aqui são palavras humanas. O conceito é, Deus está vendo todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. E aí ele continua dizendo,
e fará com que saiam desta terra. Vocês não vão ficar aí. Vocês não vão ficar aqui. Tem um tempo. Deus vai visitar vocês. Vocês não vão ficar aqui. E aí eu lembro da expressão que o autor de Hebreus diz, que nós somos peregrinos e forasteiros. Não é assim, irmãos? Somos peregrinos e forasteiros. Ou seja, isso aqui não é o nosso lugar. É uma passagem. E ele continua dizendo, Deus vai visitar, vocês vão sair dessa terra, e ele diz, para a terra, e ele jurou dar a Abraão, a Isaque e Jacó. Paulo diz que quando se jura por alguém, mesmo a gente sabendo que a gente não deve jurar, mas Paulo diz que quando se jura por alguém, se jura por alguém que é maior do que a gente. Se faz um juramento. E Paulo diz que não tinha ninguém maior pelo qual Deus deveria jurar. Deus jurou por si mesmo. Deus fez um juramento por si mesmo. Eu garanto, eu estou dizendo, eu vou dar essa terra para Abraão, para Isaque e para Jacó, patriarcas. E José está lembrando isso a eles. Nas palavras finais. Porque ele estava conectado com um propósito divino. Assim? Estava conectado. Ele sabia. O tempo não anula o propósito de Deus. E uma vez uma biografia de George Miller, na Inglaterra. E George Miller, ele cuidou de 2 orfanatos. E George Miller, ele nunca pediu nada para ninguém, ele só orava. Só orava. E Deus mandava os recursos. E ele tem um livrinho chamado 50.000 Orações Respondidas. E numa dessas histórias, ele conta que alguém perguntou para ele, Sr. Miller, por acaso, em alguma oração que Deus não respondeu do senhor? E Miller disse, tem uma aí pela metade. Ele disse, explica, como é isso pela metade? Ele disse, há 30 anos, eu estou orando por 5 amigos pela salvação deles. 2 se converteram e ainda faltam 3. E aí aquele repórter disse, mas o senhor acredita que os 3 vão se converter? Ele disse, sim, claro. Claro que eu acredito. Mesmo que eu morra e não veja, mas eles vão se converter. Sr. Miller, como o senhor tem tanta convicção disso? Porque eu não iria orar pela salvação deles se isso não fosse um propósito de Deus. Foi Deus quem colocou isso no meu coração. Então eu tenho plena convicção. E verdade, Miller morreu. E pós-morte de Miller, os 3 amigos se converteram. Entende? Porque a gente faz parte de um plano eterno, que não acaba com a gente. Que continua com a próxima geração, Por isso a importância de ensinar a palavra de Deus. Como é que começa o livro de Juízes? E o livro de Juízes é uma vida de círculos, né? Parece que não tem propósito o livro de Juízes. Mas é muito interessante porque no começo diz que toda aquela geração morreu. Josué morreu, Eleazar morreu, toda a geração morreu. E a nova geração que cresceu não conhecia o Senhor. Pergunta, por que não conhecia o Senhor? Por que não conhecia Deus? Isso aqui já é o final. A partir de Eleazar e de Josué, eles entram na terra. Eles se estabelecem na terra. Mas uma geração
foi pecar como os moabitas, como os povos em volta pecavam. E aquela geração não conhecia o Senhor. Pergunta, por que não conhecia o Senhor? Porque não foram ensinados. Se preocuparam tanto em conquistar a terra, por isso que Paulo diz, prega em tempo e fora de tempo. Por isso que o chamar Israel, lá de Deuteronômio 6 diz, ensina a criança andando, caminhando, deitando, levantando, aonde for, ensina a criança. Lembro lá no interior do Maranhão, quando os meus pais começaram a caminhada na Igreja Batista, tomava banho de manhã cedo, água de poço. Quentinha que era uma beleza. Menino dava pulo. Mas tinha que tomar banho de manhã para ir para a igreja. Entende? Não deixa os seus filhos fora disso. Ah, mas por que se perdeu? Por que aconteceu? Alguma parte do processo não aconteceu. Alguma parte. Faça a sua parte. Ensine. De manhã, deitando, com sabedoria, com graça, com criatividade. Não é assim? A gente não já leu aqui Efésios, que Deus dê espírito de sabedoria e de revelação, ou seja, insights. Como eu faço? Olha, como somos criativos quando iluminados, como guiados pelo Espírito Santo. E o final, José diz o seguinte: Deus visitará vocês. Ele repete isso aqui, a fórmula. E quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Olha, é os ossos. Leve os meus ossos do Egito. Eu quero que os meus ossos sejam sepultados na promessa que Deus fez para Abraão, para Isaac e para Jacó. Até os ossos. Até os ossos. Não é? Ou seja, isso aqui não é o meu lugar. Egito não é o meu lugar. Leve os meus ossos daqui. Isso aqui não é meu lugar. Não quero nada do Egito. Quero nada do Egito. Lembra de Moisés? 40 anos no Egito, 40 anos em Midian e 40 anos conduzindo o povo para a terra da promessa. 3 ciclos, né? De 40 anos. Por que ele foi para o Egito, para Canaã, para Midian e ficou 40 anos? Porque aquele era o processo de desconstrução. Deus removendo o Egito da vida de Moisés. Quanto tempo Deus leva para remover o mundo das nossas mentes e do nosso coração? Quanto tempo? Quanto tempo? Muito bem. Meus ossos não são daqui, os meus ossos vão para lá. Meus ossos vão. Muito bem. Ele morre, embalsamaram e guardaram. Ele ficou esperando esse tempo. Ele tinha plena certeza de que isso aqui iria acontecer. Né? Muito bem. E aí a gente entraria no livro do Êxodo. Mas ficam muitas questões não resolvidas. E eu quero, de uma forma bem sintética, trabalhar aqui algumas causas para a escravidão. Por que Deus permitiu isso?
Não era que já não bastava aqui, fecha isso aqui, Deus diz, podem ir para lá, podem ir para Canaã. O que tinha nesse percurso? Por que mesmo Deus vai dizer para Abraão, em Gênesis 15, que o povo ia ficar 40 anos oprimido, né, no Egito? Ficar preso, escravo. Deixa eu trabalhar aqui algumas causas para isso. São pressupostos. Isso não está na Bíblia. São construções, são ideias. Causa histórica, condições econômicas e políticas. Os israelitas, eles se estabeleceram no Egito durante um período de prosperidade. José era o segundo no poder. Eles saem de Canaã, eles vão para uma área restrita, um local. Os egípcios e pastores não combinam bem, então eles foram para um local, para Gósen. O próprio faraó disse, fique nessa cidade. Mas como José está no poder, muitas coisas vão abençoar aquela família de 70 pessoas, ou 73, depois a gente resolve isso. Eles vão para o Egito, todas as famílias vão, e com o passar do tempo, muitas coisas boas vão acontecer na vida deles. E a gente sabe que nesse período surge um novo faraó que não conhecia José, que sobe ao poder e com o tempo ele vai oprimir os israelitas. Mas esse povo, ele vai gozar de um tempo de prosperidade na terra do Egito. Eram as condições econômicas e políticas. Tem também uma causa social, que era o crescimento populacional. A gente vai ver isso em Êxodo 1. O que acontece? Eles se multiplicaram de uma forma exponencial. Não era nem multiplicação. Eles cresceram muito. E esse crescimento, ele trouxe ameaças para o Egito. O próprio faraó vai dizer, o povo é muito grande e mais poderoso do que nós. O povo cresceu muito. O povo começou a ocupar posições dentro do Egito. Transcendeu a terra de Gósen. Transcendeu o pastoreio das ovelhas. E agora estava permeando toda a cultura do Egito. E o faraó reconhece isso. Diz, eles são mais poderosos do que nós. São mais numerosos do que nós. São mais poderosos do que nós. Numa guerra, se eles se rebelarem, o Egito vai acabar. Podem se juntar com um outro reino que venha guerrear contra o Egito. Não é? Então, esse crescimento surge como uma ameaça para o faraó e também para o Egito. Mas tem uma causa também muito interessante, que é, do ponto de vista teológico, que mesmo Deus diz que eles iriam ficar no Egito 400 anos. Lá em Gênesis 15, 13 e 14. Deus está dizendo. E aí a gente faz as perguntinhas, por quê? Por quê? Por que Deus faz isso? Mas Deus disse que era 400 anos ou 430. Isso é uma profecia. Aí a gente teria que entrar na mente de Deus para saber exatamente. E não cabe a gente. Deus disse. Eles seriam estrangeiros em terra alheia. E seriam oprimidos por 400 anos.
Mas Deus julgaria essa nação e libertaria o seu povo. Deus está dizendo isso. E José diz isso, ele vai visitar vocês. Ele vai tirar vocês daqui. Ele vai levar vocês para uma terra da promessa. A gente sabe que Deus não ama a injustiça, a opressão, a morte. A gente sabe que Deus não faz isso. Deus não ama isso. A própria Bíblia declara que Deus não tem prazer na morte do pecador, do ímpio. Deus não tem prazer. Mas Deus permitiu que o seu povo fosse oprimido por 400 anos na terra do Egito. Esse longo período de escravidão fazia parte do plano divino para moldar o povo de Deus, para moldar o seu povo. E às vezes a gente não entende porque uma perda, um desemprego, uma doença, um agravo. Porque a gente não pode achar que ao entregar a vida para Jesus vai ser só prosperidade. A gente não pode achar isso. A gente até gostaria. Não, agora aceita Jesus que a sua vida vai mudar. E às vezes faz é piorar. Quer dizer, dá tudo ao contrário. Mas esse contrário, da perspectiva divina, é uma forma de Deus estar moldando o caráter. Se faz parte do plano divino, se eu sou parte do plano divino, então Deus vai trabalhar na minha vida. Para que eu esteja conectado com esse plano. Às vezes a gente ouve as frases por aí dizendo assim: Deus ama todo mundo, Deus me aceita como sou. Mentira! Mentira! Deus vai trabalhar no meu caráter. Deus vai trabalhar na minha vida. Para que eu esteja em conformidade com o propósito dele. Não é assim, irmãos? Deus vai trabalhar. Deus ama todo mundo. Mas se eu e você fazemos parte dessa história da revelação, fazemos parte do propósito divino, Deus tem toda a liberdade de trabalhar na minha vida e na sua vida. Como Ele vai ter aqui, como Ele está trabalhando na vida do seu povo. Era para moldar e purificar o povo? Pode ser. Mas tem também uma causa geopolítica. Fuga de Canaã e acomodação no Egito. Irmãos, a gente sabe que aquele povo do passado, eles viviam de guerras. Eram guerras. E viviam dos espólios, dos despojos. Estavam sempre em guerras. Os povos que a Bíblia menciona, não existe nenhum. Nenhum. Não tem nenhum. Quem sobrou desses povos para contar a história? Só esses aqui. Todos destruídos. Todos eliminados. Todos eles. Eles entravam numa vila, matavam todo mundo, saqueavam. Se Israel, como nação, permanecesse em Canaã, Canaã é chamado de crescente fértil, que vem desde a Mesopotâmia até chegar em Israel. É a parte mais fértil daquela região. Por isso que eles foram para Israel, eles foram para Canaã. É a parte mais fértil. E as invasões vão acontecer por ali. Ali era tráfico de povos que iam para a Ásia, para a África ou para a Ásia. Israel estava ali, naquele umbigo. Não iria sobreviver. Não tinha menor chance. Talvez como tribos nômades, talvez tivessem.
Mas como nação, como povo, sem um poderio militar, eles não iriam conseguir. Deus leva para o Egito. São escravos no Egito. Mas ali eles estão sendo moldados, ali estão sendo preparados. Estão sendo protegidos por Deus. Naquela cultura do Egito. Verdade? Então, aqueles períodos eram um período de instabilidade política, de guerras, essas coisas assim. Então, a permanência no Egito era essa proteção divina. Quer dizer, era uma forma de garantir a sobrevivência. Não é? Por exemplo, quando eles já estão na terra da promessa, tem os reinos, depois divide os reinos, e aí o reino do norte, praticamente a Síria leva, e depois o reino do sul é preso pela Babilônia, cativo da Babilônia. Eram só os israelitas que foram para a Babilônia? Todos os povos em volta. Mas o que é que Deus diz? Vão passar na Babilônia 70 anos e vão voltar. Se Deus não tivesse dito essa palavra, essa profecia por meio de Jeremias, aquele povo sumia na Babilônia. As culturas são fortes, as culturas engolem uns aos outros, as outras culturas mais fracas. Mas Deus disse, vocês vão voltar. Então a gente percebe que há um cuidado de Deus de preservar o seu povo. Então, de alguma maneira, levou para o Egito, para cuidar deles no Egito, para serem preservados, até uma hora que eles podem voltar e terem condições de se defenderem. Quem sabe? Depois, uma causa cultural e relacional. Acomodação e perda de identidade. Para mim, isso aqui era a coisa mais perigosa que existe, não só para eles no Egito, como também para a gente. Acomodação e perda de identidade. Eles estavam pastoreando em Gósen. Eles crescem e no verso 7 de Êxodo, capítulo 1, de maneira que a terra se encheu deles. Gósen ficou pequena demais para eles. A terra se encheu. Onde é que eles estavam? Eles estavam permeando todas as camadas do Egito, toda a cultura, todos os espaços estavam preenchidos pelos israelitas. Eles tinham prestígio, eles tinham posição, eles tinham prosperidade, eles tinham tudo. Por que é que eles vão sair do Egito? Se aqui está bom. Ah, vocês estão gostando aqui agora? Vamos mudar esse quadro. Vamos fazer umas perseguições. Vamos fazer umas escravidões aqui, para vocês se lembrarem do propósito de vocês. Eu não estou dizendo que é isso, irmãos. Eu estou trabalhando pressupostos. Mas não tem alguma coisa assim que também se relaciona com a gente? Por isso que em toda a Bíblia Deus diz assim, sai. Não se envolve. Vai lá, mas... Porque uma tendência natural é de acomodação e de submissão a culturas, a cosmovisões, as ideias, a filosofias, a isso e aquilo, e não demora muito, está fazendo exatamente como o outro está fazendo. A gente morou em Monte Verde, sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, cidadezinha maravilhosa, 1.600 metros de altitude, tem que dormir com cobertor, mas uma população de mais ou menos 5.000 habitantes, mineiros,
sem nenhuma ofensa aos mineiros aqui. A cidade é maravilhosa. Mas aquele povo lá tinha um dialeto. E se eles conversassem, você não iria entender. E Sarinha foi para a escola. E não demora muito, Sarinha está falando. Está falando exatamente. E eu falei, pode parar. Pode parar. Porque já tinha dançado. Já tinha ido. E como é que tira isso depois? Como é que tira? Então a gente, às vezes, pode estar exposto a uma cultura e não demora muito, começa a refletir aspectos daquela cultura. Por isso que eu penso que a vida de José, ela era fantástica. Serve de referência para a gente. Daniel no Egito, Daniel na Babilônia, ou seja, um universitário na universidade. Que universidade foi aquela? Politeísmo, devassidão, orgias. E aquela cultura não contaminou Daniel. A cultura do Egito não contaminou José. Embora ele tenha casado com a filha do sacerdote, por determinação de Faraó. Mas os filhos de José não seguiram a sua mamãe egípcia, Manassés e Efraim, porque esses meninos também estavam conectados com o propósito de Deus. Que desafio para nós, mães e pais, educadores, educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Que desafio para nós. Não entregue seus filhos, não terceirize a educação dos seus filhos para a escola, para professores progressistas e pós-modernos. Eu vou terminar aqui. Já tem uns minutinhos. Quando a gente lê o final do livro de Esdras, ou Esdras, e o povo volta da Babilônia e começam a se misturar com os outros povos, diz que os meninos e as meninas não falavam mais o hebraico. A língua deles já estava contaminada com os artefatos culturais dos povos em volta. Quer ver? Dá uma lidinha lá em Esdras. O que é isso? A linguagem já está contaminada. Claro que não era só a linguagem, eram as questões culturais. Você vê como a Bíblia está altamente conectada? Vê o que o filho está assistindo. Um amigo meu em São Paulo disse, pastor, estou desesperado. Porque eu estou pagando agora de celular mais de R$ 1.000. O meu filho teve acesso a site pornô e agora eu estou pagando a conta, R$ 1.000. Já faz alguns anos atrás. O que é que os meus filhos estão assistindo? O que é que os meus filhos estão vendo? Essa é minha responsabilidade. Essa é a sua responsabilidade. A gente não terceiriza a educação dos nossos filhos, não é? Então a acomodação é altamente perigosa. Os israelitas tinham se acomodado no Egito. Se esse pressuposto, esta teoria, estiver correta.
Mas eu acho que de vez em quando Deus também faz isso com a gente. Ah, você está cheio do mundo? Deixa eu tirar o mundo de você. Deixa eu tirar o mundo de você. Deus faz isso. Eu vou terminar com esta ideia aqui. Essa ideia eu trabalhei com os meus alunos, eu dei aula num seminário Batista do Maranhão, aula online, 4 meses, e eu propus para eles encontrarem a teologia missional do Êxodo. E isso aí é um desafio para vocês. Esse aqui eu não vou dizer. E a gente vai trabalhar todo o livro do Êxodo. E eu vou falar da teologia missional do Êxodo. Missionário está sempre relacionado com a ideia de envio. Missões está muito clara no Novo Testamento. E era enviado, e vão, e pregue. Mas toda a Bíblia é um livro missional. O propósito de redenção começa lá em Gênesis 3,15 e vai até o Apocalipse. Então, missional é um adjetivo que se refere a missões. Então, a gente tem um desafio agora de encontrar qual é a teologia missional do livro de Êxodo. E se tem uma teologia missional, quais as narrativas internas do texto legitimam essa teologia missional? Às vezes a gente fica limitado por uma narrativa. Não, o propósito do Êxodo é libertação do povo do Egito. Mas não é somente essa. Então, você vai ler o livro de Êxodo novamente, vai ler várias vezes, e eu vou falar várias vezes até a gente encontrar essa narrativa de um propósito missional do livro do Êxodo. Então, essa longa permanência dos israelitas no Egito, de mais de 400 anos, é uma combinação de fatores. Muitos deles ocultos para a gente. Mas tem fatores sociais, culturais, teológicos, geopolíticos, e até culminar na libertação do povo do Egito, com Moisés, né? E no próximo domingo a gente vai entrar no capítulo 1. Como é que eu penso em trabalhar o livro do Êxodo? Fazer uma breve explanação, encontrar algumas lições, ou trabalhar alguns princípios. As lições que eu encontro são as lições que eu entendo que são. Mas convido todos vocês para também encontrar as lições. O que eu aprendo com algo que eu estou lendo aqui? O que esse versículo, o que essa passagem me ensina? Então você anota essas lições, traga, por favor, para a gente estar aqui estudando e debatendo juntos. E como essas lições se aplicam no nosso dia a dia. E aí não fica somente eu achando que estou ensinando. Nós vamos nos ensinar juntos. Nós vamos aprender juntos. E penso que vai ficar bem interativo. É evidente que todo mundo não vai ter condições de expor o seu ensinamento. Mas pegue um caderno, compre um caderno, eu aprendo isso, e a gente convida um A, B ou C para compartilhar. E se você não compartilhar, não fica triste, não fica desanimado. Lembra que você faz parte do propósito. Tá bom? Tem o meu WhatsApp. Olha aí o Domar, eu achei essa ideia aqui. E algumas vezes eu posso trazer as lições que você aprendeu. Eu posso compartilhar essas lições aqui. Não necessariamente as lições que eu aprendi. Um outro desafio que eu vou propor para vocês. A Bíblia é um livro de princípios.
Amar Deus é um princípio. Não matarás é um princípio. Integridade é um princípio. Perdão é um princípio. Ou seja, isso é atemporal. Seja Gênesis, seja Êxodo, seja Deuteronômio, seja Salmos, seja Novo Testamento. Princípios. Princípios são diretrizes que estão ligados a crenças, a valores que são inegociáveis, que a gente não negocia. Isso são os princípios. Então, os princípios, eles norteiam a nossa vida, as nossas crenças e os nossos valores. Princípios. Não é interpretação, são princípios. No capítulo 1, tem alguns princípios. E eu vou deixar vocês acharem esses princípios. Leia, anote. Isso aqui é um princípio. E a gente pode compartilhar no próximo domingo. Deixa eu voltar aqui e lembrar da vida de José. A gente sai daqui sabendo de uma coisa. José estava conectado com os propósitos de Deus. Irmãos, o que blinda o propósito de Deus? Ou o que nos faz deixar o propósito de Deus? Ou que a coisa mais importante na nossa vida é a gente estar conectado com o que Deus está fazendo. Coisa mais importante. Outra coisa mais importante também é saber que, apesar de quem eu sou, da história da minha vida, eu também faço parte disso. Não sei se você percebe, mas alguém diz assim, mas quem sou eu? O próprio Davi diz, quem sou eu para Deus me escolher como rei? Jeremias vai dizer, eu não sei, eu sou uma criança. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Entende? Não é status que você tem, mas importante é saber que, apesar de quem eu sou, ou do que eu faço, ou da minha posição social, eu faço parte do propósito de Deus. Jesus diz isso aqui para a gente concluir a nossa fala hoje de manhã. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Irmãos, com quem que Jesus nos linkou? Com quem que Jesus nos conectou? Com os profetas. Tudo que eles passaram, se vocês estão passando, vocês são descendentes de profetas, num sentido espiritual. Linkado aos profetas. Então essa história, a história da revelação, a história divina, ela vai, às vezes, invisível, não perceptível. Mas Deus é o Senhor da história e está linkando cada detalhe das nossas vidas. Vamos ficar em pé e vamos despedir esse nosso encontro hoje de manhã com oração. Querido Jesus, mais uma vez te damos graças, te louvamos, bendizemos, Senhor, o teu nome. Senhor, nós te pedimos nesta manhã, como aprendemos hoje,
Senhor, nos remova da nossa mente, do nosso coração, tudo que for do Egito, Senhor. Estabeleça o teu plano, a tua vontade, que é clara, que é perfeita, que é maravilhosa. Senhor, também, como nós aprendemos hoje, Senhor, nos dá essa capacidade que vem de Ti para alimentarmos os nossos filhos com a Tua palavra, para criá-los no temor e na admoestação do Senhor. Continua falando conosco, Pai, nos preparando para essa jornada que teremos aqui, manhã após manhã dos domingos, estudando a Tua palavra. Pedimos a bênção da revelação, da clareza, da iluminação. Senhor, ilumine nossas mentes e use-nos para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém.